Abra a tua Bíblia comigo, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 32, e o versículo de número 22, tão conhecido. Nós vamos estar meditando nesse texto das Sagradas Escrituras, e enquanto os irmãos estão procurando, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço a Ele, porque Ele é fiel, misericordioso, e se nós estamos aqui é por sua graça e misericórdia. O homem não recebe nada se do céu não lhe for dado, e também não pode fazer nada se o Senhor não o capacitar. Que toda a graça do céu seja sobre nós, em nome de Jesus. Agradeço aos nossos pastores, pastor Lindomar, pastora Vilcelene, que Deus abençoe sempre. Deus abençoe minha esposa, pastora Ana Carolina, que foi dar papinha para o Zion, mas daqui a pouco está aí. Em nome de Jesus eu agradeço sempre a Deus e a todos os companheiros aqui do altar, irmãos e irmãs, presbítero, futuro evangelista Cleomar, presbítero, futuro evangelista o Edson, que Deus abençoe vocês sempre. Meus irmãos, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Que todas as palavras do céu sejam sobre nós, e que somente a voz do Espírito Santo se ouça neste lugar, nesta casa que está assistindo este culto, pelo YouTube, pelo Facebook, por todos aqueles que irão assistir ainda, que o Senhor tenha toda a liberdade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento adorando e glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos no 12º dia do projeto de vida, e eu me pergunto e me perguntei por esse fim de tarde, quando soube que estaria ministrando, o que é mais difícil, ministrar primeiro no projeto de vida ou ministrar no final? Porque no primeiro nós não temos ainda um norte, mas no final muita coisa já foi falada, e a preocupação de alguém que ministra a palavra não é ficar repetindo muito, né? Mas o Senhor colocou no meu coração esta palavra, e eu já ministrei ela algumas vezes em outras direções, mas é a primeira vez que eu estarei ministrando dentro deste tema e deste foco que o Senhor tem nos direcionado. O meu conselho para você é: não deixe que nada roube a palavra do Senhor. Não são as coisas carnais que regem as coisas espirituais, mas são as coisas espirituais que regem as coisas carnais. Então, uma palavra do céu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, pode transformar toda a sua história. É o 12º dia, então ainda não acabou, ainda tem uma porção fresca do céu para nós. Então que nós possamos estar abertos para que o Espírito Santo fale sempre e que nós estejamos atentos para Ele. Meus irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico do livro do Gênesis, no capítulo 32, nós vemos um episódio muito interessante, que já foi muitas vezes motivo de pregações, motivo de hinos, e nós já cantamos e já pregamos muito, e conhecemos um pouco o cenário bíblico.
de Jacó, que é gêmeo de Esaú, nasceu depois de seu irmão. Então, na lógica humana, o primogênito recebia uma bênção. E eu não vou me deter muito em toda a história, mas vou seguir só o caminho para que você tenha sua memória refrescada. Ele não deveria receber uma bênção, ele cresce, seu irmão está cansado, pede uma comida, nós conhecemos a história. Esaú vende a sua primogenitura a Jacó, seu irmão mais moço, por um prato de lentilhas. Depois lá na frente, sua mãe, a mãe de Jacó e mãe de Esaú, ela vai se unir com Jacó, enganar o pai. Isaque abençoa com a bênção da primogenitura o mais novo, quebrando assim o princípio. E depois nós vemos a fuga de Jacó até a família da sua mãe, Raquel, seguindo para a casa de Labão, aonde ele fica aproximadamente 21 anos. Trabalhou 7 anos pela primeira esposa, trabalhando por Raquel, recebeu Leia, trabalhou 7 anos então por Leia, depois por Raquel, e depois ele trabalha mais 7 anos pelos gados, pelas ovelhas, pelos jumentos. Então ele fica 21 anos trabalhando muito, não recebendo talvez o que gostaria, mas chega o episódio bíblico que esse homem Jacó, ele sai da casa do seu sogro Labão, fugido à noite, e o seu sogro o persegue, alcança ele no entorno da região de Galeede. Deus interveio nessa situação, porque nós lemos a Bíblia e fica muito claro no texto que Labão tinha maldade no seu coração contra a vida de Jacó. Ele iria fazer mal ao seu genro, ele iria fazer mal às suas filhas, mas Deus intervém num sonho. Deus fala: não faça mal a este homem, não cause nenhum dano a ele. Deus intervém, ele acalma a situação. Há uma aliança que é feita. E aí nós chegamos no episódio bíblico que nós lemos e fizemos menção, aonde Jacó vem e chega num determinado lugar, aonde homens vêm ao encontro dele, e ele entende que esses homens são anjos de Deus, e ele coloca um nome naquele lugar, ele chama de Manaim, acampamento de anjos. Só que Jacó caminha um pouco mais, e ele recebe a notícia que o seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens. E ele sente medo, porque sabia que quando ele tinha ido embora da casa de seu pai e de sua mãe, ele tinha sido jurado de morte pelo seu irmão, pela bênção que foi roubada, pela bênção que foi vendida, foi comprada. E ele agora sente um pavor, e ele passa o val de Jaboque, que é um val, é um arroio, é um ribeiro, é um riacho, é um córrego, e ele passa, um lugar que era possível se atravessar a pé, um lugar comum. Ele chega, é Jaboque, mas me chama a atenção no final, porque quando ele sai, o nome daquele lugar no versículo 31 não é mais Jaboque, é Peniel. Ele chega, é um nome, e quando ele sai, é outro nome. Ele chega, é um momento da sua história, mas quando ele sai, o nome é Peniel, porque ele viu Deus face a face, e a sua alma foi salva. Por isso eu quero ministrar sobre o tema: transforme seu Jaboque em um Peniel de Deus. Aleluia. Ele chega nesse lugar, e Jacó toma algumas decisões aqui no contexto bíblico, e nós fizemos leitura, que nos ajudam muito a entender sobre momentos da nossa vida, que nós olhamos no natural, parece ruim, mas tem uma porta no final deste momento, uma porta de bênção, uma porta de proteção, uma porta de mudança de história, uma porta de milagre, mas ela está no final, ela não está no começo. E nós olhamos, é Jaboque, mas no final Deus tem um Peniel para a nossa história. Nós chegamos, somos Jacó, mas quando nós sairmos, se tomarmos as decisões corretas, sairemos Israel de Deus, vivendo a história que Ele tem. Que decisões são essas que Jacó tomou, que mudou a sua história? Primeira coisa que me chama a atenção é o que está escrito no versículo 22. Você que tem sua Bíblia aberta, deixe ela aberta. Versículo 22, a Bíblia tem uma expressão que já nos ensina muito. Ela diz: e levantou-se Jacó. Primeira coisa que Jacó faz para que o seu Jaboque se transforme em um Peniel é se levantar, é mudar a sua postura.
é mudar a sua decisão, é não estar mais da mesma maneira. Jacó sabia que depois que ele passasse aquele ribeiro, aquele riacho, a história dele não seria mais a mesma. Jacó estaria retornando à terra dos seus pais, à terra dos seus avós, à terra da promessa. E agora ele sabia que a partir daquele momento não havia mais dependência humana nenhuma. Não haveria mais nenhuma garantia humana. Jacó, nesse momento, não teria salário. Jacó, nesse momento, não teria proteção de ninguém. Jacó, nesse momento, estava cercado de pavor, porque o seu irmão vem aí. O medo está no seu coração. E Deus está olhando para Jacó, esperando que ele tome uma decisão de se levantar, uma decisão de mudar o seu estado, uma decisão de tomar a atitude correta, para que essa história seja transformada, para que essa vida seja mudada, para que não seja mais o homem comum, mas seja o homem que receberia as bênçãos de Abraão, de Isaac e também sobre a sua vida. E agora tudo está na iminência. O que acontecerá? Jacó não tinha garantia, mas ele sabia que sentado sua vida não seria transformada. Ele sabia que acomodado sua história não seria mudada. Ele sabia que a sua família não seria protegida se ele ficasse parado, sem reação. Ele passa esse Jaboque e ele encontra o anjo, mas antes ele tinha se levantado. O Senhor tem uma palavra para a tua vida, mês de dezembro de 2022, ano de 2022, o que virá adiante nós não sabemos, temos também nossos medos, nossas incertezas, nossas inseguranças, não sabemos se tudo vai abrir ou se tudo vai fechar, não sabemos como será o cenário mundial a respeito da saúde, não sabemos como será a economia no ano de 2022, mas o que eu tenho dos céus para te dizer nessa noite, o que você sabe é que este Jaboque pode se transformar em um Peniel quando você tomar a decisão de se levantar em Deus, levantar a sua alma, levantar a sua vida, levantar a sua fé, levantar o seu ânimo e olhar para Ele, sabendo que Ele tem o controle. Rabacassoramadaraya. Se levante nesse Jaboque, meu irmão e minha irmã. Tudo está diante de você e de mim. E nós temos que tomar a decisão. Sempre na nossa vida, no meio da caminhada, Deus permite os Jaboques. E sempre no final dele tem um Peniel. Tem um Peniel escondido nesse Jaboque. Mas só descobrirá aqueles que se levantam. Por isso o Senhor te diz, não espere nada de ninguém. Não espere a oração de ninguém. Não espere o jejum de ninguém. Não espere uma palavra de ânimo de ninguém. Porque o céu já liberou palavras sobre a tua vida. Ele te diz, levanta, 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 levanta nessa noite. Levante-se, porque parado é morte, mas levantados receberemos vida de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos em Lucas capítulo 15, uma passagem tão conhecida, o filho pródigo, ninguém lhe dava nada, desejava comer a comida dos porcos, tinha o anseio de comer comida estragada sim, mas quando ninguém lhe deu nada, quando os desejos estavam esquisitos demais para um jovem que era rico, ele se levantou. Ele disse, levantar-me-ei e irei à casa de meu pai, porque eu estou na miséria, mas os trabalhadores, os jornaleiros do meu pai, têm pão, eles têm alimento, e eu estou aqui, me levantarei, irei ir com teu pai, e com meu pai, e direi, me recebe, pelo menos como um dos teus jornaleiros. E a Bíblia diz que o jovem rico se levantou e foi. Tem coisa que não adianta só pensar.
Tem coisa que não adianta só imaginar. Tem coisa que não adianta só calcular. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite é: pare de fazer as contas quando eu já disse se levante. Pare de imaginar a situação, de cogitar situações, condições, circunstâncias, se você já sabe que a palavra que eu tenho para ti é: levanta e vai, levanta e vai, levanta-te. Nenhuma história muda sem primeiro que nós nos levantemos. E Deus usa o Jaboque, o momento ruim, para levantar a nossa história. Talvez eu estou pregando para alguém que chegou aqui dizendo: é o pior ano da minha vida, é o pior janeiro que eu estou vivendo, a crise familiar está na porta, a crise financeira chegou, eu não sei o que fazer. E Deus está te dizendo: estou usando tudo isso, não é para te derrubar, é para te levantar, é para te levantar, para que esse Jaboque se transforme num Peniel. Tem alguém que recebe essa palavra e tem coragem de se levantar nessa noite? Rabassandaraia. Deus está usando isso para te levantar. Deus está usando o medo para te levantar. Deus está usando as incertezas para te levantar. Você pode confiar nos homens e eles te frustrarem. A Bíblia diz que uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós não confiamos em nada dessa terra. Nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. O homem pode falhar, mas existe um que é Deus, que não falha. Se levante. Segunda coisa que Jacó fez para que o seu Jaboque se transformasse em um Peniel. Versículo 23, 22 e 23, ele toma os filhos, ele toma as mulheres, ele toma os bens, e ele faz isso passar adiante. Jacó estava entendendo que no Jaboque, para que ele se transforme em um Peniel, a minha prioridade deve mudar também. Ele trabalhou 7 anos por uma mulher. Ele trabalhou mais 7 por outra. Ele trabalhou mais 7 pelos bens. E ele chega no Jaboque. E Deus olha para ele, assim como olha para nós. E talvez pergunte: Jacó, teus bens mudam a tua história? Jacó, tua família pode transformar esse Jaboque? Jacó poderia ter pensado: não, só existe um que muda o Jaboque. E o nome dele é o Senhor. Tomou os bens, mandou na frente. Tomou os filhos e as esposas, mandou adiante. E agora ele fica. Esse Jaboque só vai ser transformado quando nós entendermos que nossas prioridades devem mudar também. Olha para mim aqui. Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 25, ele chama os discípulos a um discipulado pessoal. Não há ninguém que ame o seu pai, sua mãe, seus filhos, suas filhas, e ainda também a sua própria vida mais do que a mim, que possa ser o meu discípulo. Jesus está dizendo: sua prioridade não é a sua família. Por mais que eu te dei ela, por mais que eu te abençoei com ela, por mais que eu te abençoo através dela, sua prioridade não é ela, sua prioridade sou eu. Se você quer ser o meu discípulo, você não pode amar mais a sua família, amar mais a sua vida do que a mim. O que Deus nos ensina aqui é que para que o Jaboque se transforme num Peniel, a prioridade deve ser o Senhor. Jesus também disse no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que nós não devemos buscar tesouros na terra, porque a traça corrói, a ferrugem corrompe, os ladrões roubam. Mas o nosso tesouro deve estar nos céus, aonde não tem traça, não tem ferrugem e não tem ladrão que possa roubar aquilo que está depositado lá.
O que Deus está dizendo e ensinando e revelando através da vida de Jacó não há Jaboque que se transforme se o Senhor não estiver em primeiro lugar. Não há história que seja transformada sem que Ele esteja reinando, dominando, governando, conduzindo, guiando, sendo o pastor, sendo o nosso Deus, sendo o nosso Salvador. Eu sei que é difícil nós ouvirmos isso, porque nós passamos a vida inteira, como o pastor ministrou aqui, numa mentalidade ocidental. Tudo é em volta de nós, tudo é para nós, tudo é para nossa família, tudo é para nossa casa, tudo é para o nosso umbigo. E aí vem Jesus e diz para nós que não é por causa de nós, é por causa dele, e que não tem mudança se ele não estiver em primeiro lugar. No Jaboque, Jacó se levanta. No Jaboque, a prioridade muda. Eu lembro do texto de Apocalipse, capítulo 2. Jesus olha para uma igreja que dizia que era rica, que estava abastada e que não tinha falta de nada. Essa igreja possuía riquezas terrenas. E Jesus olha para ela e diz: tu dizes que és rica. Tu pensas que tu estás abastada, mas o que eu te digo é: tu és pobre, tu és miserável, tu estás nua. Te aconselho que de mim tu compres ouro refinado pelo fogo e colírio para os teus olhos, para que tu te unjas e vejas. O que Deus estava falando para esta igreja, Jesus estava dizendo tu diz que é rica, mas se tu não tiver a riqueza verdadeira dentro de ti, tu é pobre. Tu tem riqueza terrena, mas tu perdeu a riqueza mais excelente, a riqueza dos céus. É ela que faz a diferença. Jacó sabia que havia algo de Deus neste lugar. Por isso, ele fez tudo passar adiante. Por isso, ele diz para nós: faça tudo passar na frente. O que Deus está dizendo não é para se separar. Não é para que você peça um divórcio. É para que você coloque as coisas dentro de você no lugar. É para que você olhe para o seu coração e entenda que foi Ele que te presenteou com esta família abençoada. Tem conflito? Tem, mas toda a família tem, irmão. E Ele no controle, Ele ajuda e ajusta todas as coisas. Quem é aquele que sustenta você, que te abençoa, que provê o pão, que provê o alimento? É o Senhor. Não há como nós colocarmos as riquezas acima dEle. No Jaboque ele se levanta. No Jaboque a prioridade muda. Terceira coisa, no Jaboque ele tem um encontro com o Senhor. E nós só vamos transformar esse Jaboque num Peniel quando nós tivermos um encontro com o Senhor também. Como é que é esse encontro, pastor? Eu vou te dizer como é que é o encontro. Versículo 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Tem gente que não entende que encontro com Deus, às vezes Deus nos toca em público e é lindo, mas o encontro que muda a história é o encontro quando nós estamos sozinhos. Porque é sozinhos que nós aprendemos a lutar de verdade. O que Deus está falando aqui esse Jaboque se transforma através de um encontro, mas tem luta, tem solidão, tem experiência que é só você que vai saber. Tem coisa que é você que se levanta e luta. Não espera de ninguém, não olha para o lado esperando o socorro de alguém. Olha para o céu, pede graça, levanta a cabeça e vai para o confronto. Tem gente que vive uma vida fugindo disso, irmão. E não entende que está fugindo do encontro. Deus permite nós ficarmos sozinhos. Oséias capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz: te levarei ao deserto e te falarei ao coração. E Deus nos tira do meio de todo mundo.
Às vezes você vai estar aqui, mas vai estar meio perdido. Parece que não é mais o lugar. Não é que não é o lugar. É que Deus está trabalhando e te ensinando a lutar de verdade. Ele está te tirando do sentimento de coletividade. Está trabalhando na sua alma, para que você não seja mais alguém que é carregado pelos outros, mas que você aprenda a lutar, aprenda a se levantar, aprenda a valorizar aquilo que Ele tem para a tua vida. E não tem encontro se não tiver batalha. Ele segura o anjo. E ele não deixa o anjo lutar. Não deixa o anjo subir. Não deixa o anjo sair. Ele foi perseverante. Ele foi insistente. Ele teve um encontro. Nunca nós vamos viver uma vida da mesma maneira quando nós temos um encontro com o Senhor. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós deixamos de ser covardes e passamos a ser guerreiros. Quando nós temos um encontro com o Senhor, o dia da oração é prioridade, o dia do jejum é prioridade, porque eu sei que tem gente lutando e eu não vou ficar de fora. Estou longe, ninguém me vê, mas eu vou lutar. Não fuja das suas lutas. Não fuja dos seus processos. Não corra desse jaboque, meu irmão. Deus tem um encontro no meio do jaboque. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós temos que continuar. Tem alguém esperando um Israel do outro lado. Tem alguém esperando um outro homem no outro lado. Tem alguém esperando uma nova mulher no outro lado. Tem alguém esperando uma pessoa que vai sair daqui nessa noite, decidida a lutar, decidida a ter um encontro verdadeiro com o Senhor, decidido a se levantar, decidido a priorizar o céu. Tem alguém te esperando amanhã, depois, esperando alguém que seja um guerreiro, uma guerreira, perseverante, para que tenha também a experiência de dizer: você está passando, eu já passei, eu não fugi do meu jaboque, eu não corri do momento que teria que encontrar o Senhor, eu lutei, eu perseverei, e Ele me transformou, e pode transformar você também. Quando Deus nos encontra, Ele nos ensina a lutar, e permite nós ficarmos sozinhos. Mas é interessante que todo encontro com Deus tem um toque de Deus. Isaías capítulo 6, o profeta tem um encontro com o Senhor. E veio um anjo com uma tenaz e uma brasa viva na ponta da tenaz. E tocou o profeta Isaías. Deus teve um encontro com Ana. E tocou Ana através de uma palavra. E ela concebeu e gerou Samuel. Quantos na Bíblia foram tocados por Jesus, que fez milagres através de um toque, através de uma palavra? Mas o importante é que o sobrenatural alcançou o natural e algo foi mudado. Foram tocados. E quando o anjo toca Jacó, quando ele toca, a Bíblia diz que ele toca na juntura da coxa. Então Jacó, eu tenho um probleminha no joelho direito, rompeu o ligamento. E eu tenho alguma dificuldade em alguns movimentos, e já é um desconforto, a insegurança. Agora imagina a juntura da coxa, a parte de cima, aqui, o caminhar era diferente. Jacó chegou no jaboque caminhando normal, mas ele saiu do jaboque caminhando diferente. Porque quando Deus nos toca, quando nós temos esse encontro, tocados pelos céus, Ele muda o nosso caminhar. Antes do jaboque era ladrão, mas agora é homem honesto. Antes do jaboque era uma prostituta, mas agora Deus mudou o caminhar, é uma mulher de oração. Antes do jaboque não tinha perspectiva nenhuma, mas agora tem fé e crê, porque foi tocado por Deus. Ele muda o nosso caminhar, Ele transforma a nossa história.
Agora não pense que o caminhar de Jacó não tinha desconforto ou dor, tinha dor, mas agora ele estava caminhando com Deus. Não fuja das dores, entenda que Deus utiliza elas para trabalhar conosco, para que nós não saiamos da sua presença. Jacó, está doendo aí? Sim, mas agora eu estou caminhando no caminho de Deus, eu estou caminhando no caminho da fidelidade. Caminhe com dor, mas caminhe com Deus. Não deixe o Senhor no meio do Jaboque. Tem um Peniel logo ali na tua história. Quarta coisa, no Jaboque Deus restaura a nossa identidade, quando nós tomamos a decisão de perseverar e lutar. No capítulo 27 de Gênesis, versículo 19, o pai de Jacó, Isaac, pergunta para ele: qual é o teu nome? E Jacó diz: eu sou Esaú. Só que agora no Jaboque, o anjo faz a mesma pergunta para Jacó: qual é o teu nome? E ali não teria como mentir. Ali não teria como esconder. Ali não teria mais o que dizer, não tinha argumento nenhum. Ele diz: eu sou Jacó. Eu olho para isso e isso mexe no meu coração, porque Deus não deixa nada para trás. Ele trata ponto por ponto. Passou 21 anos, mas Deus tratou o assunto. Tu diz que era Esaú, e agora quem tu és? Eu vou transformar você, eu vou mudar você, eu vou restaurar você, mas quem tu és? Tu és Jacó ou tu és Israel ainda nesse Peniel? Esse Jaboque ainda é só um Jaboque, ou sua atitude de mudança em Deus já transformou ele? Porque o Espírito Santo nos pergunta: que ponto da caminhada nós estamos? No Jaboque como Jacó ou no Peniel como Israel? Será que Deus está olhando para nós e fazendo perguntas? E tratando ponto por ponto? E nós temos ainda as mesmas respostas. Jacó sabia que não tinha para onde fugir. Jacó sabia que não tinha onde se esconder. Nós sabemos que esse Jaboque nunca se transformará num Peniel de Deus, se nós continuarmos com a mesma natureza. Por isso Deus vem e pergunta: qual é o teu nome? Quem você é? Eu quero restaurar a tua identidade, mas eu quero ouvir da sua boca a resposta correta. Eu olho para a vida de Pedro e eu vejo Pedro que negou Jesus 3 vezes. E aí vem Jesus em João capítulo 21, caminhando na beira da praia. E ele tem um diálogo com Pedro. E ele pergunta para Pedro, exatamente 3 vezes: tu me amas? Pedro negou 3 vezes. Jesus pergunta: tu me amas? 3 vezes. Ele estava curando o coração de Pedro, ponto por ponto. Teve um momento na minha caminhada de fé, eu comecei a orar e eu perguntei: Deus, por que as portas se fecharam? Por que o ministério parece que não avança, não desenrola? E Deus falou no meu coração: você deixou coisas para trás que você tem que resolver. Peguei o telefone, liguei: meu irmão, faz 5 anos, mas eu quero te pedir perdão. Assim. Nós só vamos viver uma história com Deus quando nós sermos tratados das coisas que nós fugimos, mas agora não podemos fugir mais. 2022 tem tudo para ser o ano que Deus vai levantar uma igreja poderosa e triunfante. 2022 tem tudo para ser um ano de bênçãos, proteção, salvação, milagre. Mas isso depende da sua decisão, de se deixar ser tratado por Deus. De tomar a decisão de transformar este Jaboque em um Peniel, de levantar a cabeça,
e saber que está manquejando, mas agora não anda mais no mesmo caminho, anda agora no caminho do céu. Quem é você neste Jaboque? Quem é você? Suas atitudes estão transformando você em um Jacó ou em um Israel? Suas decisões estão levando você a morrer no Jaboque ou a viver a história no Peniel de Deus? Está ruim, mas o que Deus diz é: eu quero fazer ficar bom. Eu quero transformar a sua história. Mas você não pode tomar a decisão de um velho homem e de uma velha mulher. Deus não levanta meninos. É interessante, porque na Bíblia Sagrada não existe adolescência. Ou é menino ou é homem. Ou é menina ou é mulher. Não tem meio termo. E as nossas decisões vão nos levar a identificar quem nós somos. Porque menino não sai do Jaboque. Menino passa a vida inteira correndo dele. Mas homens olham para o Jaboque, sabem que não tem força, que não tem condições, mas lembram-se que existe um Deus no céu que dá graça, levantam a cabeça, tem dor, tem sofrimento, mas o caminho da fuga não é o caminho de Deus, se levantam e vão. E tomam as decisões para que esse Jaboque se transforme num Peniel. E eu encerro aqui. Foi no Jaboque que Deus abençoou Jacó, que se transformou em Israel. Essa parte Deus falou profundamente comigo. Você vai entender. Jacó tinha a bênção, que ele roubou do pai, roubou do irmão, enganando o seu pai também. Jacó tinha a bênção do seu sogro. Só que a primeira vez que a Bíblia diz que Deus abençoou Jacó é aqui. Jacó tinha a bênção do pai. Olhe para mim, por favor. Jacó tinha a bênção do sogro, mas Jacó não tinha a bênção de Deus. Jacó tinha tudo para ser um homem abençoado e protegido. Só que o que Deus está falando conosco é: olhe para cá em nome de Jesus. Não adianta ter a bênção do pastor. Não adianta ter a bênção da família. Não adianta ter a bênção da igreja, a bênção do trabalho, a bênção dos irmãos. Se não tiver a bênção de Deus, não adianta. Você pode caminhar a vida inteira, andar por lugares diversos, mas se não tiver a bênção e a proteção de Deus, não adianta. Não dá para caminhar só debaixo de bênçãos da terra. É Deus que tem que nos abençoar. É claro que Ele usa pessoas. Entenda bem o que eu estou dizendo. Mas se nós não tivermos a bênção dos céus, não adianta. O que Deus está falando para alguém aqui é: eu não quero que tu sirvas o Deus do teu avô, o Deus de Abraão, o avô de Jacó. Eu não quero que tu sirvas o Deus do teu pai, Isaac. Deus está ensinando a nós e a Jacó: eu quero que tu sirvas o teu Deus, Jacó. Eu não quero só ser o Deus que tu ouve falar, eu quero ser o Deus que transforma a tua história. Eu não quero só te dar a bênção que o teu avô deu para o teu pai, e o teu pai te abençoou também. Eu quero que tu tenhas uma bênção que eu mesmo quero entregar a ti. E isso aqui não vem com experiências de terceiros. Isso aqui não vem com a experiência do obreiro, da obreira, do irmão, da irmã, não. Isso aqui vem com a experiência que você vai ter quando tomar as decisões corretas, de parar de fugir, de parar de olhar para trás e olhar para frente, encarando esse Jaboque, até que ele se transforme na maior experiência de Deus na tua história. Rabacaia Xandaraia. Não dá mais para fugir, irmão.
Não dá mais para se esconder. Até quando nós vamos virar as costas para aquele que tudo tem para nós? A mesa está diante de nós. O pastor disse isso aqui ontem na oração. Quem tem fome, venha e coma. A Bíblia diz que para aquele que tem fome e sede, até o amargo é doce. Você pode terminar este projeto de vida com uma garantia do céu sobre a sua vida. Transforme este jaboque num peniel. Tem algo escondido aí que Deus quer te fazer entender. Isso não quer dizer que o ano vai começar bom para todo mundo. Isso não quer dizer que a história vai se desenvolver maravilhosamente bem para todos nós. Mas o que o Deus fala conosco é: se você tiver a minha bênção, pode até ter sofrimento e dor, e vai ter, só que você vai ter a minha presença contigo. Quem é você? Jacó ou Israel? A palavra Jacó significa suplantador, enganador, mas a palavra Israel significa príncipe. Ele entrou um enganador, mas ele saiu um príncipe. Você pode ter começado esse projeto de vida como alguém marcado pela experiência ruim da sua história, mas entenda que Deus tem poder para transformar o ruim em uma coisa boa e te fazer sair como um príncipe ainda neste mês. Fique de pé em nome de Jesus. O Senhor ouviu a oração de Moisés quando subia ao monte e dizia: eu não quero anjo, eu não quero tua bênção, eu quero o Senhor. A palavra ali no grego é doxa. Moisés estava dizendo: Senhor, eu não quero nada além do Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a tua glória, a tua glória. O povo disse: não fale Deus conosco. Mas Moisés disse: eu não quero terceiro, eu quero o Senhor. Nós temos que levantar as nossas mãos aos céus, levantar o nosso coração diante de Deus nessa noite e saber que o que Deus tem para minha vida depende de mim, e que Ele vai entregar para pessoas que estão dispostas a enfrentarem o que for, a lutarem até onde for necessário, a levantarem as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, sabendo que Deus dá graça para aquele que se esforça, que Deus dá força para aquele que está cansado, porque andou a noite inteira. A alva subiu, a história de Jacó foi transformada, e assim te diz o Senhor: o tempo está passando, a tua história pode ser transformada também. Transforme este jaboque em um peniel de Deus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Fale palavras como os céus, palavras para que você se levante, para que a sua prioridade seja o Senhor, palavras que te levem ao encontro com Deus, palavras que façam Deus restaurar o seu coração, a sua alma, palavras que tragam a bênção e a proteção de Deus sobre a tua vida. Levante as tuas mãos aos céus, nós vamos adorar ao Senhor. É um momento de clamor, é um momento de resposta, é um momento de decisão. Transforma este jaboque num peniel. A porta da casa mais simples, e o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é o Senhor. Levante as tuas mãos aos céus, em nome de Jesus. É o Senhor.
está chamando. Ele está chamando. A Ele nuvem está que chamando. aponta o destino Ele está te é a chamando mesma nessa que noite. cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto. Não saia desse da jaboque. morte e o medo Até que ele se quer me converta no parar. Então me tira o medo. Se levante nessa noite. Faz dizer, Moisés, suba. Deixa Deus escrever a sua história e me faz entender. Ele te chama, ele te chama. Entra no jaboque de cabeça erguida, porque tem uma porta que se abrirá no final dele. Será o Peniel, será o encontro, será a transformação. É o momento que Deus te chama. Deus, Senhor, é tudo sobre o Senhor. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é o Senhor, e chuva forte é o Senhor, e o vento forte é o Senhor, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é o Senhor, mas a fechada é o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Eu vou Levante as tuas subir mãos. um monte. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Tome a sua decisão nesta hora. Você pode sair daqui nessa noite com a bênção de Deus. Arabashorra hatakarama mandaraia. Namandarabasurrakaya soarahadas tekebiadu. Namakasurrahadarabagai. Em o nome de Jesus Cristo. Receba a graça, receba a força, receba ânimo, receba o vigor dos céus, receba a força de Deus para permanecer até que o milagre aconteça, para permanecer até que a oração seja respondida, para permanecer até que a porta se abra. Em nome de Jesus, receba a graça para suportar. Tome a decisão. Na sua decisão encontrarás tudo. Em nome de Jesus, Pai, ministrei tua palavra. E nós oramos agora nesta hora, para que venha sobre nós o selar da tua bênção. A bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dores, mas traz a paz, que somente aqueles que vencem alcançarão. Visita o meu irmão e a minha irmã agora, em o nome de Jesus Cristo. Visita este coração, visita esta alma, visita este corpo físico, tanto os que estão aqui, quanto os que estão em casa. Em o nome de Jesus, recebam agora saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, para se levantarem, para tomarem a decisão correta, para que essa história seja transformada, para que haja uma bênção do Senhor sobre ela. Em o nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor Deus, tudo o que tu tens para cada um de nós.
em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, adorando o nome dele.